Então hoje a gente vai ver mais alguns testes que vai nos permitir verificar se a série ela é convergente ou se ela é divergente. O primeiro teste que a gente vai ver vai ser os testes de comparação. A ideia é comparar alguma série dada com uma que já sabemos ser convergente ou divergente. Por exemplo, a série dada pelo somatório de 1 sobre 2 elevado a n mais 1, ela nos remete à série 1 sobre 2 elevado a n. Essa série aqui ela é uma série geométrica, onde A é igual a meio e R é igual a meio. E é, portanto, convergente. Então, essa série daqui, a gente sabe que ela é convergente. Então, como essa série daqui, ela é muito similar a essa série que é convergente, a gente fica com a impressão de que essa série aqui, ela também deverá ser convergente. E, de fato, essa série aqui realmente ela é convergente. Observe que 1 sobre 2 elevado a n mais 1, isso aqui é menor do que 1 sobre 2 elevado a n. Consegue perceber isso? Por que isso é verdade? Você tem o 1 aqui, né? Você tem o mesmo numerador, e o daqui você está dividindo por um número maior do que o daqui. Então, logo, isso aqui, né, quando você pega um chocolate e você divide para mais pessoas, o tamanho do pedaço de chocolate vai ser menor do que se você dividir para um número menor de pessoas. Então, esse número aqui é menor do que esse número daqui. Então, olha só. Então, isso aqui, né, mostra que os termos dessa série são menores do que os termos dessa série. Então, ó, a gente sabe que essa série aqui, o resultado dela, a soma dela, né, ela converge e a soma dela dá 1. E a gente sabe que esses valores aqui, que é as parcelas dessa série, é menor do que esse valor aqui, que são as parcelas dessa série daqui. Então, se eu fizer as somas parciais dessa série daqui, todas elas vai ser menor do que 1, porque veja bem. Ao fazer a soma com n igual a 1 até infinito, de 1 sobre 2 elevado a n, isso aqui é igual a 1. Então, se eu limitar essa soma aqui, fazer só a soma com, vou botar aqui, i variando de 1 até n, de 1 sobre 2 elevado a n, isso aqui vai ser menor do que 1. Porque isso aqui, né, quando eu faço isso aqui, na verdade aqui eu tenho que botar um i aqui dentro. Quando eu faço essa soma parcial aqui, conforme eu vou aumentando o valor de n, como os termos daqui de dentro é tudo positivo, então conforme eu vou aumentando o valor de n, o valor da soma parcial ela vai aumentando, aumentando, e aí no limite ela é igual a 1. Então significa que se eu pegar uma soma parcial, eu vou ter uma coisa menor do que 1, porque é apenas no limite que ela vai alcançar o 1. E como isso aqui é sempre menor do que 1, e isso aqui é menor do que isso, então ao fazer a soma parcial com i variando de 1 até n, de 1 sobre 2 elevado a i mais 1, isso aqui vai ter que ser menor do que o somatório com i variando de 1 até n, de 1 sobre 2 elevado a i, já que esse termo daqui é menor que cada um desses termos aqui. Isso aqui, como a gente viu, é menor do que 1.
Então, olha só. Como isso aqui são tudo termos positivos, as sumas parciais, ela forma uma sequência crescente, né? Porque os termos aqui são tudo positivos, e limitado, já que é limitado pelo 1. É sempre menor do que 1. Então, logo, pelo teorema que a gente viu, né, sobre sequências limitadas e monótonas, a gente viu que essa sequência de sumas parciais, ela vai convergir. E, além disso, o limite dela vai ser menor do que 1. Então, no geral, isso aqui foi só uma motivação para a gente ter um teorema mais geral aqui, que é o teste de comparação. Suponha que você tenha duas séries, a soma de AN e a soma de BN. E sendo que os ANs e os BNs são todos termos positivos. Se a série BN ela for convergente e os termos AN for menor ou igual do que BN para todo N, então a série da soma do AN também vai ser divergente, né? Então, olha só, você tem uma coisa, uma soma infinita que tá convergindo. E você tem uma soma cujos termos é menor do que essa que está convergindo. Então, o que é menor também vai ter que convergir. Não tem como ela dar infinito. Porque ela está sendo limitada pela outra série que é convergente. Por outro lado, se a série BN ela for divergente e os termos AN for maior ou igual do que os termos BN, então, se isso aqui ele é divergente, a série do AN vai ser maior do que essa série aqui, né? Então, se essa daqui diverge, a série do AN também vai divergir. E para poder usar o teste de comparação, a gente precisa saber conhecer a convergência ou divergência de algumas séries que a gente vai usar para poder comparar. E, na maior parte do tempo, a gente vai usar a P-série, que é a série dos termos 1 sobre n elevado a p, que vai ser convergente se p é maior que 1 e divergente se p for menor ou igual do que 1. E também, muito importante também, vai ser a série geométrica, que é a série da soma a vezes r vezes elevado a n menos 1, que vai convergir se o módulo de R aqui for menor do que 1 e diverge caso o módulo de R for maior ou igual do que 1. Então, vamos ver um exemplo aqui. Queremos determinar se essa série aqui, ela converge ou diverge. Olha só. Então, a gente tem que tentar comparar esse termo aqui com algum termo que a gente sabe calcular, sabe determinar se é convergente ou não. Olha só. 5 sobre 2n quadrado mais 4n mais 3, isso aqui vai ser menor do que 5 sobre 2 elevado a n quadrado. Mesmo motivo que a gente viu lá em cima, que aqui a gente tem o mesmo numerador, você tem o mesmo numerador, e como o n aqui é maior ou igual do que 1, então isso aqui é um número maior do que esse.
Que aqui eu tenho 2n quadrado que eu tenho aqui, mas o daqui ainda eu somo isso aqui a mais, ó, que é uma coisa positiva. Então, esse número aqui é maior do que esse. Então, se eu tenho o mesmo numerador e eu tenho que o denominador daqui é maior do que o daqui, então esse número vai ser menor do que esse número daqui. E aí, como são termos positivos, a gente sabe que essa série aqui, ó, a gente sabe que a série 1 sobre n ao quadrado, né? Isso aqui é uma p-série. É uma p-série com o p aqui igual a 2. E a gente sabe que se o p é maior do que 1, ela vai convergir. Então, essa série, ela converge. E se eu multiplicar os termos da série por uma constante, a gente já viu, né, que se uma série é convergente, ao multiplicar os termos da série por uma constante, ela vai continuar convergindo. Então, observe que essa série aqui, quer dizer, que a série com esses termos aqui, 5 sobre 2 n ao quadrado, isso aqui é igual à soma de 5 sobre 2 vezes 1 sobre n ao quadrado. Então, simplesmente estou multiplicando uma constante nos termos dessa série daqui. Então, se essa é convergente, então a daqui também vai ser convergente. Beleza, então, olha só. Eu consegui achar uma série cujos termos aqui, né, com uma série com esses termos, que é convergente, e que esse termo daqui é menor do que os termos dessa série convergente. Então, pelo teorema que a gente viu aqui em cima, essa série aqui, ela vai convergir ou ela vai divergir? Ninguém sabe, né? Ela vai convergir, né? Exatamente. Que você tem que se uma coisa maior, a soma está convergindo, então isso aqui que é menor, aí que a soma vai convergir mesmo. Ô Rubens, você gosta de copiar? Se quiser, espera um pouco. E assim, né, apesar de que no teste da comparação, né, a gente fala que essa desigualdade aqui, ela tem que valer para todo n, mas na verdade, se por um acaso essa desigualdade ela não ela valer só a partir de um certo termo para frente, você também pode utilizar, porque se apenas um número infinito de termos, isso aqui é maior do que isso, uma soma finita não vai é, não vai alterar se a série converge ou não, sabe? Então, ou seja, resumindo, basta que isso aqui seja verdade, que essa desigualdade seja verdade, de um valor para frente. Nesse caso aqui, vai valer para todos os n's, mas, por exemplo, digamos que essa desigualdade aqui, ela só fosse verdade para n a partir de 1 milhão, tipo assim, de n de 1 milhão para cima, essa desigualdade aqui fosse verdade, mas para n menor ou igual a 1 milhão, digamos que isso aqui fosse maior do que isso.
ainda assim você poderia usar o teste do mesmo jeito que a gente utilizou aqui. Então, essa desigualdade só precisa valer para n a partir de algum valor qualquer, para frente. Então, vamos ver aqui, usar isso que eu acabei de falar nesse exemplo aqui de baixo. Então, a gente quer testar se essa série daqui, se ela converge ou se ela diverge. Olha só, a gente viu nas aulas passadas que a série 1 sobre n, ela converge ou ela diverge? Alguém sabe dizer? Diverge. Porque isso daqui, né, na verdade, isso aqui é a série harmônica, que a gente provou a divergência usando um método bem um pouco trabalhoso, mas isso aqui também pode ser pensado como uma p-série, né? Que aqui você tem o expoente 1, e nas p-séries a gente tem que, se o p for menor ou igual a 1, ela vai divergir. Então, no caso lá, o P é exatamente igual a 1. Então, ele está nesse caso aqui, onde ela diverge. Se o P fosse maior do que 1, ela iria convergir. Então, de fato, essa série aqui, ela é divergente. Daria certo poder fazer, por exemplo, se eu olhasse como a série como se fosse n elevado a menos 1, aí também daria para colocar uma série? Porque isso aqui 1 sobre n e n é menos 1 é a mesma coisa. Na verdade, você pode pensar na P-série como sendo n elevado a menos p, tanto faz, isso aqui é a mesma coisa que a soma de 1 sobre n elevado a p. É a mesma coisa. Beleza, agora olha só. A gente sabe que Ln ela é uma função crescente, certo? Uma função que ela cresce conforme n cresce. A gente sabe que Ln de E é igual a 1. Então, a gente tem que Ln de 3, por exemplo, vai ser maior do que 1. E Ln de 2 vai ser menor do que 1. Então, a gente tem que... E Ln de 1 é igual a 0. E assim, né? E agora, a partir do 3, eu vou ter sempre maior do que 1, né? Já que é uma função crescente. Então, Ln de n vai ser maior do que 1 se n é maior ou igual a 3. Então, ó, como Ln de n é maior do que 1 se n é maior ou igual do que 3, então Ln de n sobre n vai ser maior do que 1 sobre n se n é maior ou igual do que 3. Aqui no caso eu tenho o mesmo denominador, e como a gente viu que isso aqui, esse numerador aqui é maior do que 1, para n maior ou igual do que 3, então vale essa desigualdade aqui para n maior ou igual do que 3. Então, ó, olha só, no caso de n, se n é igual a 1 ou n é igual a 2, a gente tem que Ln de n sobre n vai ser menor do que 1 sobre n. Mas como eu falei antes, né? Para usar o teste da comparação, o que importa a desigualdade de um certo valor para frente. Não importa qual é o valor que está aqui, mas se isso aqui é verdade para o n maior ou igual do que qualquer valor que você botar aqui, então você pode usar o teste da comparação. Então, olha só, a série desses termos aqui é divergente. E como esses termos aqui é maior do que esse, então a série disso aqui também vai divergir.
Beleza? Uma observação. Os termos da série sendo testada devem ser menores que os termos de uma série convergente ou maiores que aqueles de uma série divergente. No caso aqui, né, a gente viu que o termo dessa série é maior do que uma série divergente. A gente viu que nesse caso daqui, os termos dessa série é menor do que uma série convergente. Se os termos forem maiores que os termos de uma série convergente ou menores do que uma série divergente, então o teste da comparação não se aplica. Tipo assim, o teste da comparação não vai permitir você assumir nada. Você não vai conseguir concluir que é convergente ou que é divergente. Por exemplo, ó, você tem essa série daqui. Observe que isso aqui vai ser maior do que isso aqui, já que o denominador aqui é menor do que o daqui. A gente sabe que essa série aqui é convergente, mas aí você sabe somente que isso aqui é maior do que isso. Então, essa série aqui ela pode convergir ou ela pode divergir também, né? Assim, então você não vai conseguir concluir nada usando o teste da comparação. Mas mesmo assim, né, tipo assim, a gente tem a impressão de que botar um -1 aqui não vai mudar muita coisa, né? Tipo assim, a gente pode pensar aqui que parece plausível que essa série daqui também convirja. Nesse caso, a gente vai usar o teste de comparação no limite. Esse aqui é um teste muito mais forte, muito mais poderoso do que o teste da comparação sozinho. O que fala esse teste daqui? Suponha que essas duas séries aqui sejam séries com termos positivos. Então, tanto a n quanto bn são positivos para todo n. Se por um acaso o limite aqui, né, eu vou formar aqui uma nova sequência de an sobre bn. Se o limite dessa nova sequência aqui for um número c, onde c é um número finito e maior do que zero, então ou ambas as sequências convergem ou ambas vão divergir. Então, assim, se você concluir que esse limite aqui é igual a uma constante positiva, então, se você sabe que o bn converge, então a n também vai convergir. Se você sabe que a série do bn diverge, então a série do an também vai divergir. E vice-versa. Então esse teste aqui ele é muito mais poderoso do que o teste da comparação que a gente viu até agora. Então vamos usar esse teste para poder saber se essa série aqui ela vai convergir ou não. Então a gente vai comparar isso aqui com a série 1 sobre 2 elevado a n. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui agora, eu vou fazer aqui a n igual a isso aqui. E vou fazer bn igual a o termo dessa série daqui, dessa série aqui que eu sei que converge, que é uma série geométrica. Então eu vou ter que calcular a n sobre bn. Isso aqui é igual a n Então, eu tenho o AN dividido pelo BN. Então, eu vou dividir por isso aqui. Mas dividir por uma fração é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso da fração. Então, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 2 elevado a n.
Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1. Tem que calcular esse limite aí, ó. Tem que calcular o limite, quando n vai para o infinito, de 2 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1. Como é que calcula esse limite? Uma maneira é você dividir tanto em cima quanto embaixo por 2 elevado a n. Então, isso aqui é igual ao limite, quando n vai para infinito. Aí, dividindo isso aqui por 2 elevado a n, vai dar 1. E dividindo embaixo aqui por 2 elevado a n, você vai ficar 1 aqui, menos 1 sobre 2 elevado a n. E aí a gente vê que isso aqui, ó, quando n vai para infinito, isso aqui, o denominador aqui, ele vai para infinito, então 1 sobre uma coisa que vai para infinito, isso aqui vai para zero. Então isso aqui vai para zero, e aí vai sobrar somente 1 sobre 1. Então esse limite aqui é igual a 1. Então, como o limite, né, do AN sobre o BN é igual a uma constante positiva, né, diferente, maior do que zero, então a gente conclui beleza. Vamos ver outra série aqui. Olha só. Eu tenho um termo, eu vou chamar aqui de AN, igual a 2 elevado a n ao quadrado, mais 3 elevado a n, sobre a raiz de 5 mais n elevado a quinta. Então, eu vou usar para comparar com essa série, a série cujos termos, que eu vou chamar aqui de Bn, seja igual a n ao quadrado sobre raiz de n elevado à quinta. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho maior. N ao quadrado
sobre raiz de n elevado à quinta. Por que que eu escolhi esse termo aí para minha série Bn? O que foi que eu fiz? Eu vi que aqui, né, eu tinha uma espécie de polinômio aqui, aí eu vi quem é o n com o maior grau aqui. Então, aqui o maior grau é n ao quadrado. Então, eu botei n ao quadrado aqui. E embaixo, mesma coisa. Embaixo eu peguei quem é que tinha o maior grau. Então, o n só aparece uma vez aqui, né? E aparece o n elevado à quinta dentro da raiz, né? Então, eu botei aqui a raiz de n elevado à quinta. Isso aqui vai ser igual a n ao quadrado sobre n elevado a 5 meios. E aí eu posso simplificar aí, né? Isso aqui vai ser igual a n ao quadrado sobre n ao quadrado vezes n elevado a meio. Então eu só separei isso aqui nesse produto. E aí eu posso cortar aqui o n ao quadrado com n ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre n elevado a meio. Então agora eu vou fazer a divisão. AN dividido por BN. Isso aqui vai ser igual a... Então eu vou botar aqui o valor do AN, que é 2n ao quadrado, mais 3n, sobre raiz de 5 mais n à quinta. Beleza. Aí eu tenho que dividir, então isso aqui é o valor do AN, isso aqui que eu botei aqui é só o AN. Aí tem que dividir pelo BN, então dividindo por isso aqui, né, que é uma fração, mesma coisa que multiplicar pela fração trocada, invertida. Então isso aqui é vezes, então a fração invertida ali vai ficar n elevado a meio sobre 1. Então multiplicando isso aí, o que isso vai me dar? Isso aqui vai me dar 2n elevado a 5 meios mais 3 vezes n elevado a 3 meios. Então eu só multipliquei isso aqui, né? Sobre raiz de 5 mais n elevado a 5. Beleza. Aí eu tenho que calcular agora o limite aí quando o n vai para infinito. Então, o limite, quando o n vai para infinito, disso daqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou ver aqui quem é a maior potência do denominador, né? Que novamente aqui, né, é o n elevado a 5 meios. E eu vou dividir em cima e embaixo por isso. Então, isso aqui vai ser igual a limite, quando o n vai para infinito. E aí, dividindo em cima e embaixo por n elevado a 5 meios, eu vou obter... Aqui, isso aqui dividido por n elevado a 5 meios vai dar 2. Mais, e eu vou colocar aqui, né, 3n elevado a 3 meios sobre n elevado a 5 meios. Tudo isso sobre, e aí eu vou ter aqui raiz dividido por deixa eu pensar aqui. Raiz de 5 mais n elevado a 5. Tudo isso dividido por n elevado a 5 meios.
Eu vou até reescrever isso aqui. Isso aqui vai ficar raiz de n elevado a 5. Beleza. Então, isso aí vai ser igual ao limite, quando n vai para infinito, de 2 mais. Aí aqui eu posso simplificar aqui, né? Vai ficar 3 sobre n elevado a... sobre n apenas. 3 sobre n. Sobre... E aí, ó, como eu tenho aqui, ó, raiz e raiz, eu posso juntar tudo numa raiz só. Então, eu vou ficar raiz de 5 sobre n elevado a 5. Mais... E aí eu vou ter n a quinta sobre n a quinta, que vai dar 1. Beleza. Agora eu posso fazer o n ir para infinito aí, né? Ao fazer o n para infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. E aí vai ficar apenas 2 sobre raiz de 1, que vai dar 2. Beleza. Então a gente sabe que essa série aqui, ela vai convergir se somente se as séries com esse termo aqui vai convergir. Então, como o limite, né, aqui dos dois termos das séries é igual a 2, a gente sabe que uma delas é uma p-série com p menor ou igual do que 1, né, e, portanto, divergente. Então, como esse limite aqui deu um número positivo, então a outra série, ela também vai ter que ser divergente, ela vai ter o mesmo comportamento dessa série daqui.
Então, até agora, a gente estava vendo testes para séries com termos positivos. Agora, bora ver um outro tipo de série que é chamada de séries alternadas. Uma série alternada é aquela cujos termos são alternadamente positivos e negativos. Então, aqui temos dois exemplos. Aqui eu tenho 1, menos meio, mais um terço, menos um quarto, mais um quinto, menos um sexto. Então, você vê que o sinal dos termos ele vai alternando entre positivos e negativos. Aqui eu tenho outra. Menos meio, mais 2 terços, menos 3 quartos, mais 4 quintos, menos 5 sextos, mais 6 sétimos, e assim por diante. Observe que isso aqui, né, a gente consegue escrever isso aqui numa fórmulazinha, porque aqui você tem aqui o denominador 1, então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode mais pensar aqui no denominador como sendo n, e aqui em cima, né, eu tenho somente o 1, mas com um sinal sendo trocado. Então, eu posso pensar aqui no menos 1 elevado a n menos 1. Ó. Porque quando n for igual a 1, então eu vou ter 1 menos 1 vai dar 0, 0 menos 1 elevado a 0 vai dar 1. Então, aqui dá 1. Quando o n for 2, eu vou ter 2 menos 1 vai dar 1. Então, menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Então, eu tenho aqui menos 1. E assim por diante. E de forma semelhante aqui, né, eu tenho aqui 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Então, no geral, eu tenho sempre n e o n mais 1 embaixo. Então, 1, 1 mais 1, 2. 2, 2 mais 1, 3. Assim por diante. Então, esse aqui vai ser o termo da série, multiplicado pelo menos 1 elevado a n, que aqui, no caso, o primeiro termo, ele é negativo. O segundo termo é positivo. Então, ele vai... eu coloco aqui o n, porque quando n é igual a 1, né? Então, eu vou ter menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a 1, que vai dar menos 1. Então, o primeiro termo vai ser negativo. Aqui eu botei n menos 1, porque o primeiro termo da série é positivo. Então, se o primeiro termo for positivo, eu boto menos 1 elevado a n menos 1. Se o primeiro termo for negativo, eu coloco menos 1 elevado a n. Então, no geral, né, uma série alternada é uma série formada da seguinte forma. Você tem uma série Bn, onde Bn você tem uma sequência Bn, onde Bn são números positivos, e aí você faz a n igual a menos 1 elevado a n menos 1, multiplicado por Bn. Então, esse termo aqui que você está multiplicando, ele vai fazer o sinal de Bn alternar entre menos e mais. Você pode ter tanto esse aqui, né, que aqui, no caso, o primeiro termo vai ser positivo. Você pode ter assim que o primeiro termo vai ser negativo, né? Você tem um n aqui, você tem um n menos 1 aqui, como a gente discutiu acima. Então, agora vamos ver um teste que vai nos permitir determinar se uma série alternada é convergente. Então, imagina que você tem uma série aqui, alternada, B1 menos B2 mais B3 menos B4 mais B5 menos B6, assim por diante, onde o Bn aqui é sempre maior que zero. Então, se essa série aqui satisfaz que Bn mais 1 é menor ou igual do que Bn para todo n, ou seja, o Bn é uma série que ele está decrescendo. Ele está decrescendo. E, além disso, o limite do Bn é igual a zero. Então, ou seja, a série Bn está decrescendo para o zero. Então, se satisfaz isso aqui, então a série alternada vai ser convergente. E aí, ó, uma explicação, né, do porquê que a série converge, ó, olha só. Eu tenho aqui o zero e aí que eu tenho o comprimento B1 aqui, ó. B1, primeiro termo da série lá, B1. Então, ao fazer B1, né, ao somar B1,
só uma parcela só, né? Eu vou cair aqui, ó. Então, a soma parcial aqui do primeiro termo vai cair aqui. Mas aí, eu vou pegar agora o B2 e eu vou subtrair de S1. Então, e a gente sabe que o B2, sem o sinal de menos aqui, ó, o B2 ele é menor do que B1, já que a série Bn ela é decrescente. Então, o B2 é menor do que B1. Então, ao fazer S1, né, que é o B1, menos o B2, eu vou cair em algum lugar aqui, né? Então, serve que eu não vou poder passar daqui, né? Eu vou até um lugar aqui antes de chegar no zero, pelo fato de que B2 é menor do que B1. Então, o S2 vai cair aqui. Agora, eu vou somar B3, para poder encontrar S3. Mas só que o B3, ele é menor do que o B2, né? Porque lembra que o Bn está decrescendo. Então, o B3 é menor do que o B2. E aí, quando eu somo o B3 no S2, ó, eu vou cair eu vou cair à esquerda disso aqui, ó, porque eu não vou conseguir ultrapassar o tamanho do B2 que eu subtrair. Então, ao somar o B3, eu vou cair por aqui assim. Aí depois eu vou subtrair o B4, vou cair por aqui. Aí depois eu vou somar o B5, subtrair o B6. Eu vou fazendo isso aqui, ó, então você vê que eu estou cada vez restringindo mais o lugar. E aí algum lugar aqui no meio vai ter justamente o limite da minha série. Então isso aqui é uma intuição aqui do porquê que esse teorema, porquê que esse teste, porquê que esse teorema ele funciona. Porquê que uma série que satisfaz, uma série desse tipo, onde o Bn satisfaz essas duas coisas aqui, por que vai convergir. Então vamos usar esse teorema para poder mostrar que a série harmônica alternada ela é convergente. Então a gente tem que verificar, então aqui em primeiro lugar, quem seria o Bn aqui? O Bn, alguém sabe dizer quem seria o Bn nesse caso? Bom, ninguém sabe. O Bn é 1 sobre n. Lembrando que o Bn é o valor que está multiplicando esse termo daqui, né? Aqui eu tenho 1 sobre o n. Então, ó, a gente tem que verificar se a série Bn ela satisfaz essas duas coisas aqui. Primeiro, então, o item 1, o item I, nós temos que 1 sobre n mais 1 é menor do que 1 sobre n. Para todo n. Então, o item 1 é satisfeito, ok. A minha sequência Bn ela é decrescente. E além disso, o item 2 é que a gente precisa que o limite da minha sequência, né, que é 1 sobre n nesse caso, quando n vai para infinito, a gente precisa que esse limite seja igual a zero. E de fato é o caso aí, né? Você tem 1 sobre n e o n vai para infinito, essa sequência aí ela vai para zero. Então também foi satisfeita. Então logo,
Beleza. Então vamos ver uma outra série. Aqui, quem é o valor de Bn? O Bn, que nesse caso vai ser 3n sobre 4n menos 1. Então, olha só. Eu teria que, para poder usar aqui o teste da série alternada, eu teria que... eu teria que verificar se essa sequência Bn ela é decrescente e verificar se ela converge para zero. Mas eu já consegui perceber aqui, né, que o limite dessa sequência quando n vai para infinito, isso aqui vai dar quanto? Eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por n. Então, isso aí vai ser igual ao limite quando n vai para infinito. E aí, dividindo em cima por n, eu vou obter só o 3. Dividindo embaixo por n, eu vou obter 4 menos 1 sobre n. E aí, quando n vai para infinito, isso aqui vai para zero. E aí eu vou ficar que esse limite é igual a 3 quartos. Então, eu já vi que o limite aqui, ó, ele não vai para zero. Então, o que fala o teste da série alternada? A série alternada fala se satisfizer isso aqui, então é série convergente. A gente viu que ele não satisfaz isso aqui. Então, bom, a princípio, pelo teste da série alternada, a gente não poderia concluir nada. Porque, assim, a série alternada, ele não fala nada sobre o caso onde alguma dessas coisas não é satisfeita. Ele fala só que, se essas duas coisas são satisfeitas, então a série é convergente. Então, como essa série aqui, como esse limite aqui não é igual a zero, a gente não pode concluir nada utilizando o teste da série alternada. Mas a gente pode usar uma outra coisa aqui, ó. Como esse limite aqui ele é diferente de zero, então, ó, esse termo aqui ele não vai convergir. Então, como esse limite é diferente de zero, então menos 1 elevado a n vezes 3n sobre 4n menos 1 não irá convergir para zero. E sabemos que se o termo geral da série se o termo geral da série não converge para zero,
então a série diverge. Então, no nosso caso aqui, nessa série aqui alternada, ela vai divergir. Vamos ver outro caso aqui. Olha só, eu vou verificar logo a condição 2, né? Eu tenho aqui que o Bn é igual a... Aqui também eu tenho uma série alternada, então eu vou verificar aqui Bn igual a n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. Então, primeiro eu vou calcular o limite do Bn quando n vai para infinito. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a maior potência que está aqui embaixo, que no caso aqui é o n ao cubo, e vou dividir em cima e embaixo por n ao cubo. Então, isso aqui vai ser igual a o limite quando n vai para infinito. E dividindo em cima e embaixo por n ao cubo, eu vou ter em cima vai ficar 1 sobre n. E embaixo vai ficar 1 mais 1 sobre n ao cubo. Isso aqui, né, quando o n vai para infinito, eu tenho que... Isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero. Então, vai ficar 0 sobre 1 que vai dar 0. Então, beleza. Então, a condição 2i do teorema lá do teste, do teorema das séries alternadas é satisfeita. Agora, a gente precisa ver se essa sequência aqui ela é decrescente. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a função associada a ela, que é f de x igual a x quadrado sobre x ao cubo mais 1. Como é que a gente verifica se uma função ela é crescente ou não? Como é que a gente verifica se uma função ela é decrescente ou não? A gente calcula a derivada e vê se é menor do que zero. Então, vamos calcular f' de x. Aí, isso aqui vai ser igual a derivada do de cima, que vai dar 2x, vezes o de baixo, x ao cubo mais 1, menos o de cima, x ao quadrado, vezes a derivada do de baixo, que vai dar 3x quadrado. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, eu vou ter x ao cubo mais 1 ao quadrado. Beleza. Arrumando o que está em cima aí, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2x a quarta mais 2x menos 3x a quarta. Tudo isso sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Isso aí vai dar 2x menos x a quarta sobre x ao cubo mais 1 elevado ao quadrado. Então, isso aqui a gente pode também isolar aqui o x. Então, eu vou ter x vezes 2 menos x ao cubo sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Então, eu quero analisar para quais valores de x isso aqui vai ser negativo. Porque quando a derivada for negativa, isso quer dizer que a função ela é decrescente. Beleza. Aqui, né, eu estou interessado somente em x maior ou igual do que 1. Se x for maior do que 1, né, então assim, se x for maior do que 1, ó, isso aqui embaixo sempre vai ser positivo.
Isso aqui sempre vai ser positivo, né? Que eu estou com x maior ou igual do que 1. Então, para isso aqui ser negativo, isso aqui vai ser negativo se somente se isso aqui for menor do que zero. Então, eu estou interessado em saber os valores de x, onde 2 menos x ao cubo é menor do que zero. Isso aqui vai ser quando 2 for menor do que x ao cubo. Ou seja, quando o x for maior do que raiz cúbica de 2, que é um número... esse número aqui, ele é um número maior... deixa eu pensar aqui. Isso aqui é um número que está entre 1 e 2. Então, olha só, se o x for maior ou igual a 2, então a derivada vai ser negativa. E, novamente, né, sempre em série vai ser assim, né? Quando você tem assim que a sequência dos termos tem que satisfazer tal coisa. Para a gente, essa questão de ser convergente ou ser divergente, basta que essa condição seja válida a partir de um certo valor. Então, aqui no caso, né, apesar de que ele fala que a sequência Bn ela tem que ser decrescente, basta que ela seja decrescente de um ponto em diante. E aqui a gente viu que do x igual a 2 para frente, a gente sabe que ela vai ser decrescente. Então, beleza, então aqui no caso a gente acabou de verificar que essa sequência aqui, ela é decrescente, né, do n do 2 em diante. Na verdade, nesse caso daqui, né, se eu pegar aqui e calcular o B1 vai ser quanto? Botando aqui o n igual a 1, eu vou ficar com 1 sobre 2. E o B2 vai ser 2 ao quadrado sobre 2 ao cubo, que é 8, mais 1, vai dar 9. Então, isso aqui vai ficar 4 sobre 9. E observe que o B2 é menor do que o B1. Então, no caso, de fato, mesmo para o n menor do que 2, né, eu consegui concluir aqui que ela é decrescente, né, e essa derivada aqui nos garante também que ela vai ser decrescente para x maior ou igual que 2. No caso aqui, a gente pode para n maior ou igual do que 2. Então, ela vai ser decrescente para todo n. Mas, como eu falei, mesmo que nesse caso aqui não fosse verdade a desigualdade, eu só preciso que seja decrescente de algum ponto em diante, que é o caso aqui. Então, eu verifiquei que o limite vai para zero e verifiquei que a função ela é decrescente para n maior ou igual do que 2. Então, usando o teorema usando o teste da série alternada, a gente conclui que essa série alternada ela vai ser logo Então, essa série vai ser convergente pelo teste da série alternada.